Mais uma vez aqui, vamos ler mais uma palavra do Senhor e peço que você ore comigo, tá bom? Vamos orar? Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo, graça te dou, Senhor, e muito obrigada, Pai, pela noite que se passou e o dia se iniciando. Nos abençoe, nos transforme, nos guarde de todo mal. Senhor, meu Deus, nos Pai, do Santo Espírito de Deus, para que o Senhor venha nos dar entendimento da sua santa palavra e que o Senhor nos dê um dia maravilhoso na sua presença. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver. A gente vai ver 1 Samuel, tá? 1 Samuel e o capítulo é o 17 e o versículo a gente vai ver a partir do 45. Leia comigo, por favor. Seria interessante que você lesse todo o capítulo, tá bom? Vou ler aqui só uma partezinha pequena. Vamos lá. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor do exército, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. A quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entrega na nossa mão. Vamos lá. Gente, vamos lá. Então aqui o primeiro, né, que é o 45, Davi fala, né? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor do exército, o Deus do exército de Israel, a quem te afrontado. Quem te afrontado. Então, assim, a gente vê que sempre foi, sempre existiu guerra, sempre. Mas isso, gente, é bem interessante, que aqui as pessoas são usadas. São usadas. Então, tem uns que é usada pelo Espírito de Deus, tem outros que é usado pelo outro Espírito, só não é o de Deus, né? Então, assim, a gente vê aqui que guerras é espirituais, não é coisas do ser humano com o ser humano. Aqui a gente vê que o próprio inimigo afronta o povo de Deus, afronta o próprio Deus. É interessante que quando uma pessoa está afrontando um ser humano que é de Deus, ele não está afrontando simplesmente só aquela pessoinha, mas quem está por trás dele, que é o nosso Deus. Entendeu? O inimigo sempre ele quer prevalecer acima de Deus, sempre, sempre. Mas ele é um derrotado e sabe que ele não vai conseguir nunca, né? Acima de Deus ninguém, só Deus. Então a gente vê que as guerras, gente, é espirituais. Sempre foi desde o começo dos tempos. É espirituais. O próprio lá em Efésios 6 fala que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados deste mundo. Então a gente tem que entender que essas guerras é espirituais. É o inimigo querendo afrontar, né, o próprio Deus. Né? E aqui a gente vê que é bem interessante, né? O próprio Davi, ele fala que eles não estão afrontando eles mesmos, mas estão afrontando a Deus. E a gente vê que é espiritual, né? Então, o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferirei-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e a besta da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, né? Então, assim, o povo de Deus tem Deus, apesar de todas as dificuldades que passa, de todas as afrontas que passa, mas quando a gente não abandona e a gente confia que ele vai resolver, ele vai resolver. É só a gente entregar. Senhor, tá aqui, tá nas suas mãos, eu não consigo isso aqui. O que dá para mim conseguir eu faço, o que não dá eu te entrego. Então, precisamos entregar as nossas vidas, nossos problemas, a nossa saúde na mão de Deus.
Se eu tenho um problema, se eu tenho um problema de saúde, não adianta eu ficar reclamando, reclamando. Eu pego esse problema de saúde e entrego o meu Pai, que é o que pode todas as coisas, e descanso nele. E ele vai me dar descanso, ele vai me dar saúde. Se ele não me der saúde ali, que nem Paulo ele pediu uma cura, né, das coisas que ele estava sentindo. Ele disse só, a minha graça te basta. Então o Senhor pode dizer isso também com a gente. A minha graça te basta, só tu tá vivo, só indo em seu dia. Tu tá falando com teus filhos, tu tá falando com a tua esposa, com teu marido. Isso já é uma graça, isso já é uma misericórdia. Então a gente precisa buscar o Senhor para cada dia mais, né, nos fortalecer nele. Porque ele diz, a minha graça te basta. Se eu não estou te dando saúde aqui, mas estou te dando outras coisas, né? Então a gente precisa ser consciente disso. Precisa ser mais gratos a Deus por tudo que ele faz por nós. Agora o 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Tá vendo? O Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, o Senhor, ele não precisa de nada. A gente vê lá aqui no Antigo Testamento que esqueci agora, passo agora, mas esqueci o nome dele agora, nesse momento, que ele venceu uma guerra com 300 pessoas. Com 300 pessoas, onde que o ser humano vai vencer uma guerra com 300 pessoas? Nunca. Então, a guerra é de Deus, entendeu? Quando alguém mexe com uma pessoa de Deus, a gente tem que entregar a ele que a guerra é dele. Eles não estão afrontando a gente, estão afrontando o nosso Deus, o nosso Pai. Eles estão afrontando a nosso Pai. Então, o Senhor nos usa, porque sempre tem que ser usados, a gente tem que ser usados, mas a guerra é vencida, é certa, porque ninguém consegue vencer mais do que Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas por nós. Então, nós só temos que entregar a nossa vida a ele, que o inimigo jamais ele vai dominar a nossa vida. Jamais ele vai dominar a nossa família. Quando nós estamos com o nosso joelhinho no chão, orando sem cessar, como lá em Efésios fala, a gente precisa orar sem cessar e ficar intercedendo pelos nossos e todos os santos. Se a gente faz isso, o inimigo ele não vai conseguir se estabelecer ali. Ele corre. Então, todas as guerras que nós estamos enfrentando no dia a dia, né, não precisa ser só de fogo, mas de palavras, pessoas afrontando e tudo, é uma guerra também. É um inimigo querendo afrontar você, que na verdade que não é você que quer afrontar, ele quer afrontar quem está por trás de você, que é o nosso Pai. Então, a gente precisa entregar a ele, dizer tudo, confessar, falar tudo do dia. Fale tudo para o nosso Deus e ele vai resolver, né? Como o próprio Davi fala, o Senhor, ele não precisa de espada, de escudo, de nada. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Com a palavra só, que nem o Davi, ele matou o Golias com uma fenda só, né? Com a pedrinha. Então, a gente precisa confiar nele, tá bom? Vamos orar? Papai do céu, graças a te dou. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe cada um de nós. Livre-nos do mal, nos dê fé, nos dê confiança, nos dê amor por ti e pelo nosso próximo. Nos ajude, Pai, na nossa dificuldade de entender as coisas. Nos transforma, Pai, nos encha do Santo Espírito todos os dias, porque precisamos de ti. E nos lembre, Pai, de falar contigo a cada momento que nós tivemos a oportunidade. Muito obrigada, entrego todos a ti, Pai, nas suas mãos. Liberta e transforma. Em nome de Jesus, amém. Amém, até o próximo vídeo, se assim eu permitir.